paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Fernandes e vocês estão no canal da mesma, Priscila Fernandes. Estou aqui mais uma vez para trazer mais uma reflexão bíblica da parte do Senhor Jesus para mim e para a sua vida. Como eu costumo dizer, o intuito do canal é e sempre será falar do amor do Senhor Jesus. Então eu te convido a deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal para dar aquela forcinha, para que juntos podemos anunciar o Evangelho, falar do amor do Senhor Jesus, desse Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma. Que Deus abençoe a vida de cada um que irá assistir esse vídeo, a vida de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te alcançar neste momento, hoje 14 de junho de 2026, metade do mês está se indo, né? O tempo está passando rápido, a volta de Jesus a cada dia que passa mais se aproxima. E o que eu e você estamos fazendo para Deus? Nunca esqueça, Deus é nossa prioridade. Deus é acima de tudo. Nunca coloque outra coisa acima de Deus, porque para Deus é as primícias, porque Deus deve ser a prioridade na nossa vida. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria de pé, porque é a graça de Deus que nos fortalece. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, entro com todas essas pessoas neste momento em tua presença. Meu Deus, eu não sei o que estão passando, mas tu sabe, Pai. Visita a vida de cada um nesse momento. Se for uma cura, vai curando. Se for uma libertação, vai libertando. Se for uma transformação, vai transformando. Se por acaso tem alguém que esteja afastado dos teus caminhos e quer retornar para ti nesse momento, Pai, abençoa a vida desta pessoa grandemente, meu Deus. Se for alguém que nunca teve um encontro contigo e quer te aceitar como o único e suficiente Salvador da vida delas, Pai, escreve nesse momento, Pai, o nome delas no livro da vida, apaga do livro da culpa. Meu Deus, abençoa a vida de cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje estou aqui para falar sobre a palavra tentação. Você sabia que o próprio Jesus foi tentado? Sabia? Pois é. Não? Você vai ficar sabendo agora. Abra vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Essa palavra, ela mexe muito comigo, porque foi a primeira palavra que eu preguei na minha vida em um culto de jovens na igreja pentecostal da promessa de Jesus Cristo, em Mocampo, Ceará, onde eu morava, onde eu era regente de um grupo de quase 30 jovens, onde eu era vice-presidente do departamento, onde eu pregava, onde eu louvava, onde eu dirigia cultos, onde eu tinha um programa na rádio, né? Cristo, esqueci o nome agora, era o programa abençoado lá, todos os sábados, de 10 à meia-noite, né? Eu ia lá com as meninas, Cleciane e Maiara, eram as minhas companheiras de todos os sábados lá na Rádio Bom Pastor FM, essa rádio até hoje lá é ligadinha. Você aí de Brasília que quer conhecer essa rádio, baixe o aplicativo aí na sua Play Store, que tem Rádio Bom Pastor FM, lá de Mocampo, Ceará, né? Hoje eu acho que não tem muitos programas, ou não tem programa evangélico mais, mas tem um programa, né, de notícias da cidade. É uma rádio abençoada, a qual fez parte do início da minha fé. De verdade, eu acho que nunca aqui em Brasília eu vou conseguir passar pelos momentos da igreja tão feliz quanto
foi lá, porque a Igreja Pentecostal da Promessa de Jesus lá em Mocambo, ela tá no meu coração pro resto da minha vida, né? Lá foi onde eu nasci na fé, cresci na fé, desenvolvi na fé. Em pouco tempo eu recebia várias oportunidades, interagia, né? Aqui em Brasília ainda não tive a oportunidade de conhecer uma igreja tão boa quanto a pentecostal, mas vamos, né, adorar o Senhor. Pode ser o costume também, eu não entendo muito, mas o que importa é nós fazermos a vontade de Deus, a gente congregar, a gente pregar. E foi assim que eu, aleluias, me despertou esse desejo, o meu dom da palavra, aqui nesse canal, onde tem mais de 2.000 inscritos. Que o Senhor abençoe todas as pessoas novas que estão chegando no meu canal. Amém? Sem mais perca de tempo, vamos lá na palavra do Senhor, que diz: ao seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retire-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A tentação de Jesus é o título da mensagem. Irmãos, o próprio Jesus foi tentado. Porque Jesus veio a esta terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Como 100% homem, ele passava as nossas necessidades, sentia as nossas dores e era tentado. A única diferença é que Jesus é santo. Ele nunca pecou, ele nunca falhou, aleluias. Mas ele foi tentado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus estava ali grandemente na presença do Pai. E Satanás não perdeu tempo, foi logo tentando. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós não pecamos por ser tentados. Nós pecamos se assumir a tentação. Se a tentação vem no teu pensamento, através dos teus olhos, através do que você ouve, você não peca por elas vir, porque elas vêm. Você peca se você cair, se você deixar se levar pelo que você está ouvindo, se você deixar se levar pelo que você está vendo, se você deixar se levar pelo que estão falando, aí nós pecamos. Mas se nós fugirmos, a palavra do Senhor vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, enquanto nós estivermos nesta carne, nós seremos tentados, nós passaremos momentos difíceis, momentos de tribulações, momentos angustiantes, mas nós não podemos desistir, nós não podemos sair do foco. O nosso alvo se chama Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Nada é mais importante do que o Senhor na nossa vida. Existem coisas nas nossas vidas que acontecem, que deixa a gente triste, cabisbaixo, para
baixo, faz parte, somos humanos, sentimos esse mix de sentimento, mas nós não podemos esquecer que a nossa prioridade, que o nosso alvo, que o que mais importa na nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque um dia tudo isso aqui passará, tudo isso aqui acabará. E aí, como vai ser? O que importa é a nossa vida com Cristo. Tudo que você tem aqui, tudo que você conquistou aqui, amém, glória a Deus, parabéns. Mas isso não é tudo. O teu carro não é tudo. A tua casa não é tudo. A tua família não é tudo. O teu ministério não é tudo. Sabe por quê? Porque isso vai passar. A palavra do Senhor vai dizer: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É a palavra do Senhor Jesus que não passa. A palavra do Senhor vai se cumprir. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. A nossa prioridade deve ser manter a salvação. Jesus veio à terra, morreu por mim e por ti, para nos dar salvação. Mas se você viver numa vida de mentira, de engano, de pecado, você perde ela. Eu perco ela. Devemos todos os dias nos reconciliarmos, porque todos nós somos pecadores, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós necessitamos da misericórdia dele todos os dias, de chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu preciso de ti, me perdoa, me ajuda a me levantar, a me erguer. Não há pecado que o Senhor não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tirando isso, qualquer outro pecado é perdoado. Se você realmente se arrepender, se levantar e voltar para Cristo, como eu fiz, aleluias. E Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Satanás, vendo aquilo, não perdeu a oportunidade, foi tentar Jesus. Isso acontece quando nós estamos carentes. Isso acontece quando nós estamos frágeis. Satanás chega e vem com um banquete, vem falando coisas horríveis. Um exemplo: você não está bem no seu casamento. Satanás coloca uma mulher bonita passando, porque o homem, ele é visual, ele peca mais pela visão. Tem uns que quebram o pescoço assim, que só a misericórdia de Deus, né? Falar como a missionária Adriana Mello: uma hora o teu pescoço não vai voltar mais para o lugar, e é bem feito. Mas digamos que isso acontece, ele vai botar uma mulher bonita, atraente, passando por ti, para tu pecar. Porque a Bíblia diz: olhou, desejou, já pecou. Ao contrário, a mulher, muito pelo que ouve, não está muito bem. Satanás coloca um cara com uma lábia boa. Isso é o que? Tentação, fragilidade. Uma pessoa tem a tendência de pegar o que não é seu. Satanás vai colocar essa pessoa numa área que quase não tem ninguém, numa coisa que, digamos que é loja, joias, em frente a uma joia, uma loja de joias, tá entendendo? Eu tô falando assim, as coisas, as artimanhas, os exemplos que eu estou dando, as artimanhas de Satanás. Então Jesus aqui, ele estava focado no céu, ligado com o céu. Nós devemos seguir um exemplo de Deus. E ele estava com fome. Ele já estava 40 dias e 40 noites jejuando. E Satanás veio e disse: tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus poderia fazer isso, mas é claro. Mas ele estava no Espírito, aleluias. Ele estava ligado no céu. A importância do jejum, a importância da oração. Não há inferno, não há barreiras que não caia por terra em nome de Jesus. Oh, glória!
Ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. Ei, não é apenas arroz e feijão que vai nos sustentar, mas é a palavra de Deus. Quantas pessoas estão vivas, porém estão mortas espiritualmente? Ei, você que é crente, que só pensa em cuidar desse teu corpo, só pensa nas coisas aqui da terra, não tem prazer em nada na palavra de Deus. Quando Jesus voltar, você vai ficar. Nós podemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa alimentação, da nossa vida, mas é claro, mas isso não pode ser prioridade na tua vida. Há uma vida nos esperando com ou sem Deus. Para onde tu irás? Para onde eu irei se eu morrer agora? Aleluia. Então te alimenta do Espírito. Alimenta o teu espírito através da palavra do Senhor Jesus. Crente que não ora mais, crente que não jejuma mais, crente que não lê a Bíblia, crente que não vai à igreja, crente que só pensa em futebol, só pensa em política, só pensa em academia, só pensa em passeios, só pensa em trabalho e as coisas de Deus para trás, você acha que vai para onde? Se a tua prioridade não é Cristo, você vai o quê? Você vai para onde? Você vai fazer o quê na tua vida? E Satanás não desistiu de primeira. Ele voltou e tentou ao Senhor. Mandou que o Senhor subisse a um lugar alto e se jogasse. Se jogasse de lá. Que os anjos iam salvar a Cristo. E ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tenta. Tem pessoas tentando. Tem pessoas fazendo, querendo colocar Jesus na parede. Ei, ele é Deus. Não brinca com Deus, não. Brinca de enfiar sua mão dentro do fogo. Brinca de enfiar suas mãos num lugar que tem muitos escorpiões. Tem mais vantagem para você brincar disso do que brincar com Deus, com as coisas de Deus. Ninguém escarnece de Deus. De Deus ninguém zomba. Se você for pesquisar vídeos de pessoas que zombaram das coisas de Deus, você vai ver aí o que acontece. Ele é amor, mas ele é justiça. E Satanás não desistiu, tentou mais uma vez. E falou para o Senhor se prostrar e adorar a ele. E o Senhor deu uma ordem. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isso Satanás se retirou. E vieram anjos e o serviram a Jesus. Aleluia. Existem momentos na nossa vida que nós devemos ordenar. Dar uma ordem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse nome tem poder. O que você tem enfrentado que está difícil para ti? Qual tipo de tentação que você tem enfrentado que você diz, eu não vou conseguir? Qual é a tentação? É a tentação da bebida, é a tentação das drogas, é a tentação da pornografia, é a tentação da prostituição. Ei, Jesus te ama, homem. Jesus te ama, mulher. Jesus te ama e quer fazer coisas novas na tua vida. Dá lugar à presença de Deus, dá lugar ao Espírito Santo. Convida Ele para morar dentro do teu coração. Vem para Cristo enquanto há tempo. Ele te ama. Venha, larga o pecado, larga o erro. O que é que você tem feito? A tentação que você tem sofrido. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Resistir ao diabo.
e ele fugirá de vós. Dá uma ordem, retira-te, Satanás, com as tuas tentações, porque o dono da minha vida se chama Jesus Cristo. Ele é o dono de tudo, ele está no controle de tudo. Aleluias, ele te ama, ele te chama para um novo recomeço. Abandona o pecado hoje, volta para Cristo hoje, enquanto ainda é tempo. A palavra do Senhor vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe por quê? Porque um dia muitos vão invocar, muitos vão clamar, e ele não estará mais por perto. Brevemente Jesus vai arrebatar a sua igreja. Este será o maior fenômeno que acontecerá em toda a terra, a volta de Jesus. Muitos vão pensar: meu Deus, o que aconteceu? Um povo de cada lugar desapareceu. Esse vai ser o arrebatamento. Não paga para ver, não queira ficar aqui, porque aqui vai virar o caos, aqui vai virar a destruição. O anticristo vai governar o mundo, e a última oportunidade custará a sua vida e será muito sofrimento. Não queira pagar para ver. Lá em Malaquias diz que será o grande e terrível dia. Grande para os que vão subir e terrível para os que vão ficar. E antes de Jesus voltar coletivamente, ele está voltando individualmente para muitas pessoas. Hoje mesmo ele já voltou para muitos, e ainda até o final do dia pode voltar. E se essa pessoa for eu, se essa pessoa for você, para onde iremos? Então nós devemos estar conectados com o céu. Estamos na terra, mas não somos da terra. Nós temos a nossa rotina diária, casa, família, trabalho, faculdade, mas nunca podemos esquecer da prioridade que é Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, Santo Deus de Israel, obrigada, Jesus, pela tua palavra, que nos ensina, Pai, que nós podemos vencer as tentações que vier através de ti, Pai. Assim como o Senhor deu uma ordem para que Satanás saísse dali, nós damos uma ordem agora para que toda tentação, todo mal contra as nossas vidas, contra a nossa casa, venha cair por terra, venha bater em retirada. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, que o Senhor está cuidando de tudo, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração te pertence. Vai visitando a vida dessas pessoas nesse momento. Meu Deus, eu não sei o que estão passando, o que estão precisando, mas o Senhor sabe. Tu és o Deus de perto e também és o Deus de longe. Visita a vida de cada um nesse momento. Vai curando, vai salvando, vai libertando, vai transformando, pois tu és o Deus do impossível. Que toda ansiedade, que toda preocupação venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos aprender a confiar mais em ti, a entregar nosso sonho, nosso projeto, Pai, a nossa vida inteiramente nas tuas mãos, porque o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor é o Deus que abre uma porta e ninguém consegue fechar. O Senhor é o Deus que fecha uma porta e ninguém consegue abrir. O Senhor é aquele que, quando os médicos dizem não tem mais jeito, o Senhor chega e diz tem jeito sim, pois tu és o médico dos médicos. Tu é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o sou, é o que eu sou. Tu és o Deus grande, o Deus poderoso. Vai visitando nesse momento as famílias, as casas, vidas, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro crendo e confiando no nosso milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, e até uma próxima oportunidade, se assim o Criador nos permitir. Shalom a todos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.